Oi! Hoje nós vamos fazer uma reflexão em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Então você pode pegar sua Bíblia ou vai aparecer aqui do lado para você acompanhar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ai, gente, essa palavra, esse capítulo 15 é muito lindo, é muito bom, assim, pensar acerca da nossa relação com Cristo e da relação dele com o Pai, né? Então, algumas coisas a gente pode retirar dessa palavra. Na verdade, muita coisa. Primeiro, Jesus, né? Jesus falando aqui nesse texto, ele fala que ele é a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Israel era chamada da videira. Por isso Jesus faz aqui esse algo a mais. Ele não é simplesmente a videira, ele é a videira verdadeira. Porque videiras anteriores falharam, mas ele é a videira verdadeira. Ele é aquela videira que não falha, que não seca. Então ele é a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu acho muito interessante isso. Porque quem sabe, assim, um pouquinho que seja, tipo eu, de agricultura pequena no meu caso, né? De plantar uma jiboia, uma peperômia. A gente sabe essa necessidade de fazer a poda, porque é importante para o desenvolvimento da planta, né? Então aqui Jesus traz essa figura mesmo de planta, de árvore, né? Dos cuidados necessários. E o ramo que não está nele não vai dar fruto, né? Se a gente não... Esse texto é sobre permanecer em Cristo. Se a gente não permanece nele, a gente não vai dar fruto. E aí o agricultor vai lá, ó, corta fora. Mas aquele que dá fruto, ele poda, né? Às vezes a gente sofre. É o Senhor nos podando, é o Senhor cuidando, é o agricultor ali zelando pela videira, né? Zelando pela saúde da videira verdadeira. Então, às vezes é necessário uma poda. E a poda dói, a poda machuca, mas machuca para sarar, né? Como a própria palavra diz, que ele fere para curar. Então, ele nos chama, Jesus nos chama para permanecer nele e ele permanecerá em nós. E uma coisa bem forte aqui, né? É que Jesus vai dizer que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, quando a gente faz, eu estava até meditando sobre isso ontem, quando a gente faz coisas boas, né? Quando a gente, pensando ali nos frutos do Espírito, que era o que eu estava meditando ontem, a gente vai ali e vê amor, bondade. Existem algumas características que fazem parte da nossa personalidade, não necessariamente são fruto do Espírito, né? Porque
fruto do Espírito é dado pelo Espírito. E aí a gente pergunta, por exemplo, pessoas que não estão em Cristo, pessoas que não conhecem a Cristo, como é que elas fazem coisas boas? Né? Claro, primeiro existe a graça comum de Deus, mas existem também ali a personalidade das pessoas. Tem pessoas que são mais pacientes por natureza, que elas, né, foram pela criação delas, elas tendem a não se destemperar com facilidade. Mas enfim, mas o fruto que vem do Senhor, né, o fruto que glorifica Ele, o fruto que vem dele, só pode ser produzido se a gente estiver nele, que é justamente a seiva que vem ali da videira, que passa por esses galhos e produz fruto, né? Então a gente depende do Senhor inteiramente. Ele é a videira, nós somos ramos. Se nós permanecermos nele, daremos muito frutos, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Ele vai completar no versículo 5. Sem mim, a gente ouve muito esse versículo, né? Só que a gente não acaba pegando muito fora do contexto. Sem mim nada podeis fazer. E nesse contexto mesmo de videira e ramos, eu acho que é bem exemplificado, né? Jesus fala ali para uma sociedade agrícola, mas mesmo a gente que não é uma sociedade agrícola, a gente consegue entender isso aqui. De que se a gente não estiver na videira, nós não podemos fazer nada. Se nós não permanecermos em Cristo, nós não podemos fazer nada. Como tem uma frase que é atribuída a Calvino, né, que diz: se algo de bom em mim é Cristo, se algo de mal sou eu mesmo. E é basicamente isso. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E essa parte é forte, porque às vezes a gente olha as pessoas que falam sobre Jesus, às vezes veem Jesus como o bonzinho, né? E Deus como o malvado. Mas Jesus fala em várias passagens aqui dos evangelhos, nós vemos Jesus falando sobre a justiça. Não que isso faça dele mal, né? Mas essa imagem do bonzinho, daquele que, é só amor, não tem justiça, a gente vê aqui que não é bem assim. Então, Jesus vai falar aqui sobre a justiça de Deus. Se a gente não permanece em Cristo, que é o nosso Salvador, que veio para nos remir, que veio para nos dar nova vida, se nós não estivermos nele, nós seremos como esses ramos, né? Imagine, você tem uma árvore na frente da sua casa e foi cortado vários ramos, aqueles que estão no chão. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eles vão secando porque eles não estão sendo alimentados pela seiva da árvore, né? Então eles vão secando e vão, né? Podem ser usados para fazer uma fogueirinha, mas enfim. E aí ele finaliza: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Tem duas coisas importantes aqui para a gente pensar. A primeira delas é sobre essa questão de tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar, né? Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uma coisa, eu até gravei um vídeo essa semana sobre isso, só que baseado em outro texto. Mas a gente não pode pegar esse texto fora do contexto, porque senão realmente a gente acha que qualquer coisa que a gente pedir, de fato, né, Senhor, eu quero um carro do ano aqui na minha porta. Vou lá na frente, tipo mágica, né? Mas existe uma coisa importante aqui, que esse se pedirem, pedirão o que quiserem, está dentro do contexto da gente permanecer em Cristo. Se a gente permanece em Cristo, a gente não vai pedir coisas banais, né? A gente não vai pedir coisas que não sejam de acordo com a vontade dele, porque a gente está em Cristo. O gato. Então, no contexto de permanecendo nele, dele permanecendo em nós, então os nossos desejos serão transformados por meio do seu Espírito.
E ele finaliza dizendo que o Pai é glorificado quando nós produzimos frutos e serão meus discípulos. O que é que a gente aprende aqui nesses últimos versículos? Que o Pai é glorificado quando nós produzimos frutos, sabendo que não é nossos frutos, né? Mas são frutos que são produzidos pela videira verdadeira e nós só estamos ali, né, como os galhos sendo instrumentos. E o Pai é glorificado nisso, o Pai é glorificado na frutificação, o Pai é glorificado quando nós estamos crescendo, quando nós estamos crescendo em semelhança a Cristo, né? E também Jesus vai dizer que quando a gente dá fruto, se nós damos fruto, se nós permanecemos nele, nós seremos seus discípulos. Então, existe discípulo que não dá fruto? Se a gente permanece em Cristo, é uma consequência natural que a gente dê fruto. E esse devocional não é para você questionar a sua salvação, por exemplo, mas é para você pensar, será que eu tenho permanecido mesmo em Cristo? Será que eu, Evelyn, tenho permanecido em Cristo? Muitas vezes, quando a gente fala assim, olhando para o ambiente de planta, né? Eu tenho uma jiboia ali na sala e a gente não sabe exatamente, a gente não consegue ver o crescimento da planta. Assim, de ver, eu tô vendo ela se esticando, não consigo. Eu consigo a partir de um tempo, quando passa um tempo e eu olho e, caramba, ela já tá grande, né? Eu vejo que ela tá, né, aumentando ali, ela tá enramando. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente acha que nada tá mudando, mas olhe para trás. Olhe talvez para situações que talvez tirariam a sua paz, que te trariam ira, mas você acaba reagindo de uma forma diferente. E você pensa, nossa, se fosse alguns anos atrás, eu teria voado no pescoço dessa menina. Então, algumas atitudes assim a gente consegue ver que está sim havendo crescimento, mas sempre há o que melhorar, né? E com essa palavra a gente vê essa necessidade da gente permanecer em Cristo, da gente buscar nos aproximar dele, da gente buscar meditar em sua palavra, da gente buscá-lo em oração, para que nós permaneçamos nessa videira verdadeira que não falha, nessa videira verdadeira que sem ela nós não somos capazes de nada. Então, que esse seja um alerta para nós, que esse seja um lembrete de que nós precisamos permanecer em Cristo e é só por meio dele que nós podemos dar frutos. Amém? Me conta aqui embaixo nos comentários algo desse devocional, algo dessa reflexão que chamou muito sua atenção ou que você goste muito, algum versículo, né, dentre esses do capítulo 15, do 1 ao 8, que você gosta muito, que fala muito do seu coração. Você me conta aqui embaixo? Então é isso, gente. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.